Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Queridos irmãos, antes de ministrar uma palavra, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, também alguns avisos concernente à obra do Senhor. Nós queremos informar a igreja que a nossa associação Mãos Amigas, a AMA, que funciona aqui ao lado, está a cargo da irmã Ana Garcia, do irmão Alceu, estão com muita necessidade de voluntários. São poucos os irmãos que têm o tempo para auxiliar terças e quintas-feiras, cozinhando para dar um alimento para pessoas em situação de vulnerabilidade social. E nós, como igreja, precisamos auxiliar essa equipe que tem feito um grande trabalho. Se alguém puder, se Deus tocar no teu coração, procure a irmã Ana Garcia, procure o irmão Alceu e faça parte desse trabalho, amém? Também informamos que o Departamento da Família, ele passa a ter um novo formato. Conversamos com o presbítero Joviano, que está aqui, que é o coordenador do departamento, e o coral está suspenso por tempo indeterminado, e também talvez tenha um grupo de WhatsApp, né, que os irmãos mantêm, vai ser encerrado, porque o departamento da igreja, nesta nova visão, é trabalhar com toda a igreja, não apenas com um coral, com um grupo de pessoas, mas o departamento está, como sempre esteve, à disposição dos encarregados, nos cultos, nas congregações e na sede. Então, esse novo formato permanece com a programação de rádio e o show. Temos previsão para um retiro de casais em novembro de 2025. E a nossa dúvida, irmãos, está quanto aos valores, porque não tem como baixar o valor. Então, nós gostaríamos de ver hoje quantos casais estariam interessados em participar. Eu vou dar os dados aqui e queremos saber quantos dos irmãos estariam dispostos a pagar 10 vezes, a partir de fevereiro de 2025, o valor de R$260, para que pague transporte, hotel e tudo que vai ser realizado no retiro. Quantos casais estariam dispostos? Eu gostaria que se colocassem de pé para os irmãos contarem esse número aqui. Os obreiros podem se colocar de pé. Quantos casais vão participar do retiro da igreja? Aqui tem 1, 2, pode se colocando em pé, o irmão Joviano vai anotando aí, contando, né, quantos são. Na igreja, se tem mais alguém que queira participar, se coloque em pé. A gente sabe que o valor não é tão acessível e nós precisamos desse dado para continuar fazendo esse trabalho. Amém? Amém? Poucos, né? Mas vamos orar que, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos aos obreiros, à igreja, aos encarregados, aos líderes de departamento, e me permita nominar aqui os nossos integrados: evangelista Pedro, evangelista Nemoel, Renato, Sérgio e Alex. Estes são os homens que trabalham aqui diretamente na nossa sede e também têm as suas atribuições, seus trabalhos nas congregações ou departamentos. E eles são incansáveis na obra do Senhor. E eu gostaria aqui de deixar a minha gratidão a eles, porque Deus nos deu essa equipe que trabalha, que é bem sincronizada, que tem responsabilidade e nos dá segurança para trabalhar. Por isso, nós agradecemos de coração aos nossos irmãos. Também
a nossa diretoria, que já foi representada pelo evangelista Gilmar, aos demais irmãos que já foram aqui mencionados, que Deus abençoe grandemente. A minha gratidão também pela vida dos meus pais que estão nos acompanhando através do YouTube, que Deus os abençoe. Sou grato pelas orações, pela intercessão, que sempre posso contar com a ajuda espiritual dos nossos irmãos. Também a minha esposa, que está a muitos quilômetros daqui, também nos acompanha. Os irmãos têm acompanhado esses últimos dias, Deus tem nos abençoado, mas estamos longe. Se Deus quiser, logo estaremos juntos. E o meu abraço, o meu carinho, ela pediu inclusive um beijo, igreja, então estou mandando um beijo para ela, logo nós estaremos juntos. E a minha gratidão pela vida do meu filho Anthony, está ali, é o fotógrafo da igreja em muitas ocasiões. Eu creio que tem muita gente que não sabe, né, que ele é meu filho, está aqui, e eu quero louvar a Deus pela sua postura, pelo seu testemunho, que Deus continue a abençoar o meu filho. E encerro dizendo a todos, muito obrigado por tudo que os irmãos têm feito, pelas orações, pelas intercessões, a qual somos alvos diariamente. E os irmãos sabem que somos falhos, somos limitados, e eu aproveito a ocasião para pedir perdão à igreja, por qualquer situação, qualquer momento em que talvez fui falho para com alguém. Que Deus nos faça entrar um ano de coração limpo, de mente tranquila na presença do Senhor. Que Deus nos una cada vez mais. A palavra do pastor João aqui foi propícia para nós, e que nós venhamos fazer a obra do Senhor. A minha gratidão também à vida do pastor João, da irmã Ruth, do pastor Leonardo, da irmã Luana, também o pastor Isaac e a irmã Carla, que estão viajando, são companheiros na obra do Senhor que Deus tem nos dado, e eu sou muito feliz pelos pastores desta amada igreja. Amém? Eu convido a igreja a se colocar em pé, e rapidamente o Teodoro, eu vi que chegou o Teodoro e a sua esposa, passem aqui. Nós vamos orar pelo filho do Teodoro, ou filha, né? Que Deus bondosamente deu a eles, e ele vem lá da cidade de Santana do Livramento para apresentar a Deus esta criança. Enquanto eles vêm, nós vamos ler aqui Lucas capítulo 2, versículo 22, que diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. E nós louvamos a Deus, porque Deus tem dado filhos que são heranças do Senhor para os nossos irmãos, e eles têm cumprido com esta palavra, têm trazido aqui, e nós temos apresentado a Deus para que seja uma bênção, né? E agora vocês assumem a responsabilidade de levar na igreja, nos caminhos do Senhor, e ensinar, para que esta criança seja uma bênção na vida de vocês. Amém? Oremos, irmãos. Aqui está então a Noelle, filha do Teodoro e Gabriele. Oremos a Deus. Senhor Deus, nós neste momento apresentamos, Senhor, esta criança que bondosamente o Senhor tem dado a este querido casal. Sabemos que são heranças do Senhor, e nós te pedimos a tua bênção, Pai, sobre esta criança, que ela venha ter saúde, venha, Senhor, crescer em graça, crescer em conhecimento, trazendo alegrias para toda a família. Que esta criança, Senhor, venha a ser cumprido nela
tudo aquilo que o Senhor já tem determinado, e que ela seja uma bênção na tua casa, e o teu nome seja glorificado para sempre. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Continuamos, irmãos, abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 8 e o verso 18. Queremos ser sucintos aqui nas nossas palavras, para que tenhamos momento da ceia e também um espaço para louvarmos o nome do Senhor juntamente com o grupo Adoração e entrarmos 2025 em oração. Muitos visitantes, Haroldo, a família, que Deus abençoe. Muitos irmãos que nós vemos aqui, que nos dão alegria das vossas presenças. O texto diz assim, Romanos capítulo 8 e verso 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Tome o teu assento. Enquanto os irmãos se assentam, a Bíblia Viva, ela tem uma versão que diz assim: contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Meus irmãos, nós estamos a poucos minutos do ano de 2025. É momento que nos leva a pensar geralmente no futuro, no dia de amanhã, o que vai ser, o que vai acontecer, até aonde chegaremos nos nossos propósitos no ano vindouro. É quando nós analisamos se alcançamos as nossas metas, se os nossos objetivos, eles foram exitosos ou não. Geralmente nós paramos nessa época do ano para fazer uma autoanálise do que nós traçamos para o ano de 2024. Mas há um sentimento no coração do crente que, independente das metas seculares, familiares, que nós propomos para esta vida, nós temos algo que permanece inabalável no coração de todo cristão. E alerto, se isso não está acontecendo com você, toma cuidado. Mas esse alerta é a esperança do cristão. A esperança de encontrar com Cristo. A esperança de eternidade com Deus. A esperança é um elemento da fé que mantém o crente perseverante, sempre olhando para o alvo, sem distrações no caminho, mas tendo uma fé inabalável, porque ela aponta para um futuro certo, um futuro concreto, algo que foi profetizado para nós, uma vitória eterna que nos faz suportar a vida aqui, que nos faz suportar os dias maus, que faz nos suportar as aflições do tempo presente. E a esperança é a âncora da alma, que nos traz firmeza em tempos de incertezas. Quando nós lemos Hebreus capítulo 10 e 34, o escritor diz assim:
porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. O escritor estava lembrando aos judeus, aos hebreus, que a esperança dos membros da igreja primitiva era tão capaz de suportar as perseguições que o faziam com alegria. Queridos irmãos, mesmo eles perdendo tudo o que tinham, outros vendiam as suas propriedades, entregavam para os apóstolos, porque tinham uma linda esperança, uma viva esperança de encontrar com Cristo, mas faziam tudo alegres. Mesmo sofrendo as aflições, eles sabiam que aquilo que os aguardava era muito melhor. Estava em um novo nível. As coisas daqui, eles suportavam com alegria. E dentro desta perspectiva, eu quero lembrar você, irmão, igreja do Senhor, que quando aceitamos Jesus como Salvador, nós somos convidados a viver uma vida de aflição, uma vida de problemas, uma vida de guerra espiritual. Por quê? Porque nós temos o desejo, nós temos o anseio do céu, o anseio da eternidade com Deus. E o mundo já não nos interessa mais. Quando aceitamos Jesus, as coisas daqui passam de uma imagem colorida para uma imagem ofusca, em preto e branco. Mas quando lemos as palavras de Deus, a palavra de Deus, nós olhamos para uma imagem cheia de cores, que nos atrai a atenção, que nos faz pensar nos céus e ignorar o que nós vivemos aqui. Por isso, nós precisamos aceitar o bom exemplo da igreja primitiva e lembrar que o que nos espera é muito melhor do que o que nós vivemos aqui. Por isso nós precisamos vencer aqui para chegar ali. A esperança do crente é a confiança no cumprimento das palavras do Senhor. E elas se cumprem a cada dia na nossa vida, porque este sentimento vem de Deus. O Espírito Santo, que é plantado em nossos corações, ele faz com que a nossa alma deseje os céus de glória, mais do que qualquer coisa. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, que clama nos nossos corações. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, nós queremos estar com Ele nos céus. E esse anseio, esta vontade, esse desejo, ele não pode morrer no nosso coração. Ele precisa estar todos os dias, sendo cada dia mais intenso, para que nós possamos alcançar os céus de glória. E isto é o que Paulo escreveu, o que nós lemos aqui. Ele estava aconselhando os irmãos romanos. E ele escreve mais: o que sofremos agora não é nada. E veja bem, o que passamos aqui não se compara. Vale a pena o sofrimento, vale a pena a angústia,
vale a pena o sofrimento, as tribulações, as aflições, porque nós teremos uma grande recompensa nos céus. Queridos irmãos, quem escreveu foi esse homem que sofreu inúmeras provações, Paulo. Se nós lermos, nós vamos ver que ele sofreu privações, ele sofreu naufrágios, ele sofreu açoites, ele trazia no seu corpo as marcas do sofrimento por Cristo. Ele conhecia a lei mosaica, ele estudou, mas ele conheceu Jesus, e isto fez com que ele suportasse no seu corpo as aflições, os açoites, porque ele afirmou aqui: porque para mim tenho por certo. Ele não estava achando que alcançaria algo, ele estava afirmando isso. Não era uma falsa esperança, não era algo que ele ouviu de alguém que não tinha esperança. Mas vamos ver, ele colocou seus sofrimentos, que foram muito maior do que os nossos que nós passamos hoje. Ele colocou esse sofrimento, estas aflições, as perseguições, os açoites, em um prato da balança, para pesar, para saber se valia ou não a pena suportá-los. O peso destas provações sequer moveram o outro prato da balança, porque ali estava o peso da glória que nós, eu e você, e Paulo, teremos na eternidade. Esta é a esperança que nos faz viver, que nos faz andar nesse caminho que muitas vezes nós encontramos pedras, nós encontramos espinhos, nós encontramos afrontas, mas vale a pena porque o peso de glória nos aguarda. Queridos irmãos, e quem prometeu não foi Paulo, ele tinha por certo, porque ele tinha uma promessa, assim como eu e você temos. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, sem retroceder, sem olhar para os lados, pois quem fez a promessa, quem prometeu, é fiel. E quem é mais fiel do que o nosso Deus para prometer algo e não cumprir? Domingo pela manhã na escola dominical estudamos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós temos uma promessa e a nossa esperança está firmado nela. Por isso nós precisamos continuar, independente da situação, nós vamos chegar lá. E esta esperança é a âncora da alma. Quando o navio está em alto mar, eles lançam correntes pesadas, com um peso enorme, toneladas, e a âncora permanece no fundo do mar. Vem as ondas, vem os ventos, vem as águas, mas a esperança está firmada. Assim sou eu e você, nos dias bons e nos dias maus, porque nós temos uma âncora, e a nossa alma está ancorada nesta certeza, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Por isso nós somos gratos a Deus, por chegarmos com vida até este momento.
A cada minuto no mundo, 105 pessoas perdem a sua vida. Nós estamos ainda a 34 minutos do final do ano. Faça a conta. Quantos não chegarão em 2025? Mas nós aqui estamos na presença de Deus, dando o nosso culto a Ele, adorando a Ele, porque Ele merece toda a nossa adoração. Lembremos, irmãos, do ano de 2024, que foi terrível para muitos. Eu creio que muitos de nós auxiliamos, enviamos oferta para os nossos irmãos na região metropolitana, que passaram pela devastação das águas. Mas lembrem, foi noticiado, enquanto as águas subiam, tinha uma família com um violão cantando louvores ao Deus Todo-Poderoso. Eles entenderam esta palavra, que as aflições daquele dia, e talvez dos próximos dias que eles enfrentaram, não tinha nada para fazer retrocedê-los, porque eles sabiam que lá nos céus, eles vão andar nas ruas de ouro juntamente conosco. As águas que eles vão beber são do rio da vida. O fruto que vão se alimentar é da árvore da vida. E é por isso que a nossa esperança precisa ser sólida, precisa estar sempre sendo alimentada com a palavra de Deus, para que nós não venhamos recuar, não venhamos retroceder. Nós veremos Deus. Quantos querem ver Deus? Nós veremos Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados. E Paulo escreveu em 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus tem algo tão sublime que Paulo não teve coragem de escrever. João, no Apocalipse, teve um pouco mais de coragem, trouxe um pouquinho do que é o céu, mas Paulo se deteve, apenas com estas palavras, para que a nossa curiosidade, para que a nossa fé, a nossa esperança vá mais além, vá para o nível da imaginação, tudo aquilo que Deus, que o Espírito Santo faz você imaginar do céu, é pouco para aquilo que Deus tem preparado para nós. Se coloque em pé. Aqueles que vão para esse lugar, se coloquem em pé e louve a Deus juntamente com o grupo Adoração, um louvor de gratidão a Deus. Porque nós, apesar de estarmos passando por tempos de aflições, a nossa esperança nunca morre, ela sempre está viva, porque um dia chegaremos lá e tudo que ouvimos, tudo que pregamos, tudo que sentimos, nós veremos como será, e a glória do Senhor será conosco para toda a eternidade. Amém? Louve ao nome do Senhor.